Jesus querido, mais uma vez reunidos estamos em Teu nome para o Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, agradecendo, Senhor, a oportunidade do momento em que bênçãos de luz, vindas do plano mais alto, vêm aquecer nossos corações, abrandando nossas vicissitudes. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinam aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejes ao Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, prodígios até o vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vossos assentais à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai os vossos corações, como precisais que vos seja perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o método perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não pensais senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enverdou por o caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsável pelos vossos pensamentos, os quais todo Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que por todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordel, 1862. A reflexão do Evangelho de hoje está nas Instruções dos Espíritos, com o título Perdão das Ofensas. A mensagem mediúnica, ela inicia, com o ensinamento de Jesus, bastante conhecido, que nos diz: perdoai o teu próximo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que significa
que devemos perdoar sem limites, que devemos ser brandos e humildes de coração. Muito importante neste texto é o momento que ele nos lembra as palavras de misericórdia que estão na oração, o Pai Nosso. Oração que Jesus nos ensinou. É uma oração simples, resumida, e que traz aspirações em suas palavras para as nossas vidas. Com certeza, muitos de nós já ouvimos pessoas falarem que quem não consegue perdoar não pode orar o Pai Nosso. Um dito popular muito interessante, que nos leva a refletir. Por que eu não posso rezar, orar o Pai Nosso? Por que na oração Pai Nosso, você pede a Deus para lhe perdoar na mesma proporção que você perdoa o seu próximo, na mesma medida, da mesma maneira que você consegue perdoar, vai ser aquela mesma quantidade. Se eu sou capaz de perdoar apenas 2%, eu só vou ser perdoado 2%. E assim, eu preciso aprender a perdoar para ser perdoado. Aí Deus, que é amor, que é misericórdia, que é perdão, Ele me oferece, enfim, infinitas mesmo, quantas forem necessárias, oportunidades de reencarnação, para que eu aprenda a perdoar, para que eu corrija o que eu errei, as minhas faltas. Precisamos libertar nossos sentimentos para que sejam bons, voltados para o bem, que fique registrado nas nossas consciências, nas nossas histórias de vida, atitudes brandas, conscientes e boas, porque precisamos nos tornar invulneráveis às brigas, decepções e injúrias, para não alimentar rancor no nosso coração, rancor pelo nosso irmão. Procurar fazer sempre o bem, apesar do mal. Devolver o bem, apesar da injustiça. É difícil. A maioria de nós que estamos no planeta Terra ainda não estamos preparados para agir com ações cheias de indulgência. Mas precisamos começar a nos moldar. Por quê? Eu posso decepcionar o meu próximo e ser perdoado. O meu próximo não pode me decepcionar, porque eu vou ficar magoado sempre com ele. Então eu preciso aprender a aceitar a decepção, a cólera, o erro do outro do jeito que eu quero que o outro também aceite. Tem uma coisa interessante. Muitas vezes a gente justifica o erro da gente para que o outro não fique com raiva. Porque o outro não pode ficar com raiva de mim, mas eu posso ficar com raiva dele. Isso é importante pensar. Na hora que está orando o Pai Nosso, pensa nisso. Deus, tem aqui um probleminha, eu vou tentar corrigir, eu vou aprender a corrigir. Eu vou aceitar o meu irmão. Precisamos compreender que o perdão nos chega na mesma proporção que somos capazes de perdoar. A medida sempre será a nossa. Muito importante no Evangelho de hoje é o momento em que ele nos fala que a gente quer o perdão de Deus. Que Deus vai nos perdoar. Aí vem o Evangelho e nos ensina. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Tudo vai depender da gente. Se eu perdoar, serei perdoada. Precisamos perdoar para sermos perdoados pelo Pai Celestial.
Em relação aos espíritas, as instruções também deixou uma mensagem, um recado. Que a gente precisa, os espíritas precisam, todas as pessoas, né? Mas nós espíritas precisamos compreender o que é o perdão, para divulgar e para cultivar, porque o perdão, ele deve acontecer nas ações, muito mais do que nas palavras. Eu preciso compreender, saber o conceito, como agir. Mas se eu tenho que agir, eu tenho que vivenciar para que realmente o perdão aconteça. É essencial agirmos fazendo o bem. Ele diz claramente no Evangelho hoje, ele foi dito assim: esquecei o mal que vos fizeram e pensai somente em uma coisa, no bem que podes fazer. Muito interessante esse momento dessa instrução, porque é como se fosse um aprendizado para a caridade, porque a caridade, ela é o bem que podemos fazer sem saber a quem. A caridade é amor em ação. Então eu tenho que agir, eu tenho que fazer o bem e esquecer o mal. No momento que eu devolvo o bem, sem saber se foi aquela pessoa que me fez o mal, eu vou estar no caminho certo, no caminho do bem, no caminho da evolução. É difícil, mas nós vamos aprender, nós vamos conquistar. Boa noite, que assim seja. E com o nosso coração leve, após esse evangelho, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e rogar aos bons espíritos que se encarreguem de fluidificar a água aqui presente, para que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas de água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e das gestantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderam estar presentes e se beneficiarão ao beberem essa água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja.